E nesse sétimo vídeo aqui do canal, a gente vai conversar sobre um tema que muitas vezes a gente só percebe quando tá no limite. A gente vai falar sobre burnout e boreout. A grande maioria de nós já ouviu falar sobre burnout. É um tema que vem sendo mais difundido nos últimos anos, que acontece quando a gente está sobrecarregado de tarefas, responsabilidades, prazos, metas. É o excesso. É quando o trabalho acaba tomando conta de tudo, tarefas demais, responsabilidade demais, cobrança demais. Sabe aquela pessoa que é 11 da noite, ela tá respondendo e-mail? É uma pessoa que já tá sentindo cansaço físico, irritação, ansiedade, tudo junto. Mas e o burnout? Ele é bem menos falado, mas não menos perigoso. Ele aparece quando a rotina tá ficando sem sentido, sem desafio, quando a gente sente que o nosso potencial não está sendo aproveitado. Parece que a gente está ali só cumprindo horário. Quando a gente começa a sentir aquele vazio, quando a rotina vai perdendo sentido, os desafios parece que desapareceram e a gente acaba sentindo de verdade que o nosso potencial está sendo desperdiçado. Sabe quando o dia passa devagar, você acaba se distraindo o tempo todo, tem aquela fadiga estranha, mesmo que você tenha dormido bem, muitas vezes até se confunde com preguiça, acha que está procrastinando, que está muito preguiçoso, muito preguiçosa. E esse é um problema sério do Brasil hoje no mercado de trabalho. A gente já tem pesquisas que trazem dados de que 7 em cada 10 brasileiros estão desengajados no trabalho, que mais de 50% se sentem estressados no trabalho. E já tem pesquisa também que traz que 25%, ou seja, um quarto, um a cada quatro brasileiros, relatam tristeza constante no seu trabalho. O presenteísmo hoje, ou seja, quando a gente só tá de corpo, mas não tá de corpo e alma, tá só o corpo lá no trabalho, já representa hoje 31% da folha de pagamento das empresas. E esse é um dado importante para a gente, em termos de entendimento do mercado de trabalho, porque antes, quando apareciam essas pesquisas ou as matérias em relação ao comportamento do mercado de trabalho, nós tínhamos muito mais dados do absenteísmo, e o presenteísmo não tinha ali grande espaço para a gente falar sobre isso. É claro que em grande maioria dessas pesquisas, a gente traga ali que é um custo real financeiro para as empresas. Eu quero trazer aqui para você esse olhar de que não é só um custo financeiro, é um custo humano. É a sua saúde, é o seu bem-estar, é a sua energia para viver não só a sua jornada de trabalho, mas também a sua vida fora do trabalho. Por isso que eu sempre repito, a sua satisfação profissional, ela não é luxo, é uma necessidade. Eu falei isso pela primeira vez lá em 2022, na minha primeira palestra para um grande público, foi na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional em São Paulo, em plena Avenida Paulista. E de lá para cá, quanto mais eu mergulho nesse tema, mais eu percebo. Satisfação profissional não é luxo, é uma necessidade, porque tanto o excesso de pressão quanto a falta de estímulo podem adoecer. No burnout, você pode se perder pelo excesso. No burnout, você pode se perder pelo vazio. E para clarificar um pouco mais como funciona essa relação entre o excesso e o vazio e como isso interfere na qualidade da nossa relação com o trabalho, tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria do flow, do psicólogo Mihaly. Ele tem inclusive um livro a respeito desse tema. Ele mostrou para gente que a gente entra nesse estado de engajamento profundo quando existe um equilíbrio entre os desafios que a gente recebe e as habilidades que a gente tem. E ele explica que justamente quando falta o desafio, vem o tédio. E quando sobra o desafio, pode vir a ansiedade e outros sintomas. Mas quando existe o equilíbrio, é que vem essa satisfação. E não é incomum ver em alguns posts da internet que já estão difundindo um pouco mais o conceito de burnout, alguns comentários do tipo: nunca está satisfeito com nada, quando tem muito trabalho reclama, quando tem pouco trabalho reclama. E é muito comum que pessoas que estão passando por um desses cenários, especialmente o do burnout, se sintam muitas vezes culpada por estar numa situação onde, poxa, eu finalmente encontrei o trabalho que eu tô mais tranquila na vida, que eu recebo o meu salário, mas também venho aqui, bato meu ponto e vou embora. E mesmo assim sentir um vazio, sendo que foi algo que você buscou por muito tempo na sua vida, e se sinta muito confusa, porque isso está acontecendo. Então, essa teoria, ela nos ajuda a entender que, de fato, é uma necessidade do ser humano. Uns mais, outros menos, são movidos por mais desafios ou por menos desafios. É uma teoria que se conecta muito também com os perfis comportamentais, um assunto no qual eu sou apaixonada. Que cada pessoa precisa de estímulos diferentes. Me lembro de um cliente que eu atendi recentemente.
Era um órgão público de uma cidade pequena do interior de São Paulo, onde os servidores estavam com uma queda de produtividade, alguns já se afastando, e nesse trabalho de desenvolvimento comportamental dessa unidade, uma das grandes reclamações que eles tinham é que eles se sentiam desperdiçados. E, por outro lado, a gestora não entendia o porquê desses relatos, sendo que, como os processos eram muito morosos, uma pequena cidade, então até acontecer toda a tramitação e se ter ali um resultado concreto de um movimento que foi realizado, para que eles não caíssem no tédio, ela acabava fazendo várias movimentações no setor para que eles tivessem mais oportunidades de ter outros aprendizados. Mas veja, ela não tinha conhecimento sobre os perfis comportamentais. E dentro da equipe dela, ela tinha muito mais profissionais especialistas do que generalistas. E quando você coloca uma pessoa que é uma pessoa que tem a tendência especialista para aprender várias coisas, diversos setores, ela não tem ali um tempo de aprofundar em conhecimento algum, é muito possível que ela se sinta desperdiçada. O que eu mais ouvia era: nossa, parece que eu estou emburrecendo, eu não consigo fazer mais nada do começo até o final. E assim é com pessoas que são mais analíticas, vão sofrer com tarefas mais repetitivas. Quem é mais executor vai ter mais facilidade de se perder quando faltar um ritmo, uma meta. Cada um tem as suas próprias necessidades comportamentais também. E um ponto muito importante aqui, que isso também vale para quem empreende. Muita gente sai da empresa para seguir o seu propósito e acaba se afogando em papéis financeiros, marketing, vendas, sem uma grande pesquisa de quais outros papéis teria que assumir além daquele ofício na qual ela está se propondo, ela está buscando e encontrou o seu propósito. Então acaba que troca o burnout da empresa pelo burnout do próprio negócio. Porque não é só sobre o trabalho em si, é sobre como ele conversa com quem você é, com quem você se tornou e com quem você quer se tornar. Por isso, o ponto essencial aqui é clareza. Clareza dos seus critérios de satisfação, tanto materiais, quanto salário, estabilidade, quanto emocionais, seja de reconhecimento, de pertencimento, e como eu trouxe agora, os comportamentais também, o tipo de ambiente e o ritmo que fazem mais sentido para você. E é claro que eu não estou dizendo aqui para você largar o seu trabalho de repente, só porque você não está satisfeita. A gente já falou isso em outros vídeos e não é sobre impulsividade. E nem também sobre ficar a qualquer custo. Só você sabe o que você tem vivido e o que tem te custado. O que eu quero reforçar aqui nesse vídeo é que a sua satisfação ela tem a ver com clareza. Quanto mais você tem clareza dos seus critérios, mais você consegue tomar decisões que vão fazer sentido e evitar que ou o vazio ou o excesso te adoeçam. Quando você entende como você funciona, você consegue assumir essa autorresponsabilidade com leveza. Isso significa que você pode buscar, sim, trabalhos que realmente atendam aos seus critérios. Você pode conversar, por exemplo, com a sua gestão e pedir novos desafios, ou pedir que a comunicação com você aconteça de outra forma. Esse é o tipo de conhecimento que vai mudar a sua vida, vai ajudar não só no trabalho, mas em casa também. Autoconhecimento também faz parte ali da base para a sua satisfação e para o bem-estar. Esse é um tema, ele é tão central no meu trabalho que lá em 2022 também, quando eu fui coautora em um livro de transição de carreira, o meu capítulo inteiro fala sobre fazer as pazes com a sua carreira. Nesse capítulo, eu aprofundei justamente essa ideia de que não é sobre largar tudo, mas sobre encontrar clareza, alinhar os seus critérios, se reconectar com aquilo que faz sentido para você. Eu já contei em outros vídeos, a grande maioria das pessoas que chegam querendo uma transição de carreira, elas descobrem durante o processo de orientação profissional que elas não querem mudar de área, que elas só precisam de um ajuste no formato, no ritmo, no jeito de se relacionar com esse trabalho. Porque no fim das contas é sobre isso. Entender como você funciona, o que te preenche, o que te move. Fazer as pazes com a sua carreira é esse convite para você olhar para os seus valores, seus limites e lembrar que, apesar da nossa herança sobre trabalho, que inclusive vem de tripalho e significa tortura, lembrar que a gente pode sim encontrar no trabalho um espaço de crescimento e não necessariamente de esgotamento e de adoecimento. Quando a gente faz as pazes com a nossa carreira, a vida fica mais leve dentro e fora do trabalho. Faz sentido para você? Você já se pegou questionando, achando que a sua satisfação profissional era só um luxo da sua cabeça? Me conta aqui nos comentários. Quando você pensa em fazer mudanças na sua carreira, tem mais a ver com o excesso ou com o vazio?